Amém, glória a Deus. Ele venceu a morte, ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor esteja abundando no seu coração. Muito bom tê-los conosco, cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. O desejo do nosso coração é que vocês possam sentir aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você possa sentir a presença de Deus, como temos sentido aqui neste lugar. Louvamos a Deus, porque as dificuldades não podem nos parar. Hoje, com bastante dificuldade aqui, a internet já está desde ontem sem, fazendo as transmissões só com a internet dos celulares. E se tiver baixa qualidade, que os irmãos nos perdoem, mas estamos buscando fazer o melhor. Que dia maravilhoso, meus amados. Quando nós nos deparamos anualmente com esse dia, onde nos lembramos de que o nosso Redentor ressuscitou, a morte, a ressurreição dele nesse dia, nós temos motivos para celebrar toda a nossa vida, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, a tumba está vazia, como acabamos de cantar aqui, ele ressuscitou, a morte não pôde vencê-lo, o inimigo foi vencido, foi tragado. Obrigado, querido. E hoje podemos, com alegria, com segurança no nosso coração, celebrarmos e dizer, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Desejo do meu coração é que você celebre mesmo esse dia, e todos os demais dias possam serem embasados nessa confiança, dessa celebração que nós fazemos hoje. A confiança de que o que ele havia prometido, ele cumpriu. O que Deus havia predito, ele cumpriu. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, pagou o preço e fez o resgate das nossas vidas. E que nessa noite a sua vida seja tremendamente impactada por essa verdade, e que essa segurança possa também tomar conta do seu coração, que absolutamente nenhuma tristeza, nenhum desânimo possa se manter de pé diante de você, ao ouvir essa palavra que diz, ele vive, e porque ele vive, você pode crer que ele cumprirá todas as promessas que ele fez para a nossa vida, para a sua igreja. Ele virá nos buscar. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele está conosco. E eu queria convidar você, abra sua Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Eu vou ler apenas o versículo 6 do capítulo 28. O texto é muito conhecido, somente para dar tema à nossa mensagem. Seremos breve também. Hoje temos a ceia do Senhor. Você aí na sua casa, você quiser participar conosco, firmando esse perímetro de unidade, ainda que à distância, mas unidos em um só propósito. Separe aí, como falamos para os irmãos aqui, separe aí o seu suco de uva, um pão. Se não tiver, substitua por qualquer outro elemento que você possa colocar aí diante do Senhor para simbolizar, porque isso é um símbolo. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo e o pão simboliza o corpo de Cristo. E se na sua casa você não tiver o suco de uva, não tem problema. Você pode fazer com suco de açaí, como alguns índios fazem, e com um pedaço de tapioca, não tem problema. O que você tiver, você possa realmente colocar diante do Senhor, para celebrarmos juntos. Esse dia é um dia que precisa ser celebrado, é um dia que precisa ser lembrado. As nossas vidas precisam ter realmente esse foco, essa segurança a cada dia. Diz assim a minha tradução, a Nova Versão Internacional, o versículo 6 do capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Amém? Então eu queria falar um pouco hoje com vocês a respeito desse tema, como ele tinha dito. Queridos, esse dia que hoje celebramos, há quase 2000 anos atrás, quando
num período, numa hora dessa, aproximadamente, os discípulos que haviam saído de Jerusalém a caminho de Emaús, já tinham tido também uma experiência sobrenatural com Deus, através de Jesus Cristo, que havia se revelado com eles na comunhão do partir do pão. Eles estavam agora voltando para Jerusalém, andando mais 11 quilômetros de volta à noite, no meio de todo aquele perigo, mas estavam voltando felizes, com uma segurança de que, como ele tinha dito, havia acontecido. E é por isso que hoje, meditando no que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na dúvida entre um ou outro título, um ou outro texto, para exemplificar, para ficar marcado como base daquilo que queríamos falar, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, quando estava lendo essa passagem, quando o anjo fala para aquelas mulheres que estavam ali, Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Jesus, estavam ali no discípulo, estavam ali junto àquela tumba. O anjo vem e faz uma declaração extraordinária, mas extremamente simples, como quem fala o óbvio para uma outra pessoa. Se nós juntarmos um pouco com o texto lá de João, nós poderíamos dizer que o anjo realmente falou: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, como ele tinha dito. O anjo estava dizendo assim: é óbvio que isso aconteceria, ele falou que ia acontecer, ele disse que ia acontecer, então por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? E é impressionante, queridos, porque nós vemos naquele dia, em que hoje celebramos, nos lembrando dele, aquela Páscoa ali no ano, provavelmente 27 da nossa era, estava ali se cumprindo, chegando ao ápice do plano da graça, aquilo que Deus havia prometido. Domingo passado, salvo o melhor juízo, nós falamos a respeito da profecia de Isaías, que profetizou acerca de Ciro, cerca de 200 anos antes. Agora isso aqui já estava predito por Isaías mais de 600 anos antes. Deus já havia dito que isso aconteceria. E naquela manhã, naquela madrugada, o dia amanhecendo, a noite havia se findado, um terremoto havia abalado aquela cidade, e agora aquelas mulheres chegam ali à tumba, e elas recebem do anjo a fala: ele ressuscitou, como ele tinha dito. Então isso traz-nos nessa noite para nos lembrarmos dessa segurança a respeito da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Ele, através dos seus profetas, falou, Ele cumpriu. Ele cumpriu até a mais dura palavra, que era fazer com que o seu próprio filho fosse morto, crucificado em nosso lugar. Ele cumpriu. E através do cumprimento dessa palavra, nós podemos ter vida, e vida com abundância. Naquela manhã, os discípulos já desde sexta-feira estavam reunidos chorando, porque o seu mestre havia morrido, e eles não haviam entendido direito as circunstâncias, agora estavam desesperados, mas a palavra de Deus permanecia firme, o propósito de Deus permanecia firme. As circunstâncias ao redor dos discípulos eram sombrias, eles estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Mas ainda naquele mesmo dia, a palavra do Senhor diz que o Senhor se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. E é exatamente essa palavra que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Assim como Ele falou a respeito da sua vida, assim como Ele falou a respeito da minha vida, como Ele falou de nós como igreja, Ele cumprirá, a promessa dEle irá se cumprir. E eu vou dizer uma coisa para você: ela não vai se cumprir simplesmente pelo fato de você conhecer muito a palavra de Deus, pelo fato de você saber muito da história. Não.
o que vai fazer com que ela se cumpra na sua vida é a sua comunhão com Ele. Porque quando nós pegamos, queridos, a outra parte, quando Lucas está falando a respeito disso, e ele fala dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele diz que Jesus acompanha aqueles discípulos, depois de já ter aparecido ali para as mulheres, ele agora aparece para aqueles discípulos, e ele começa a explanar para os discípulos, falar a palavra de Deus aos discípulos, estar ali ministrando ao coração deles. A Bíblia diz que, como ele tinha dito, ele veio agora expressar e esclarecer a mente dos discípulos, para que eles pudessem entender. E ele começou a explaná-los desde do Gênesis, passando pelos profetas, mostrando tudo aquilo que ele havia dito, e como é que as coisas estavam se cumprindo. E chegou então em Emaús, e a palavra do Senhor diz que Jesus fez como que ia mais adiante. E é interessante que o texto diz que os discípulos, eles estavam com o seu coração ardendo, estavam sendo compungidos por aquela palavra, mas a palavra em si, sem uma atitude de comunhão com aquele que é a palavra, apesar de mexer você por dentro, como pode ter mexido muitas outras vezes na sua vida, ela não é suficiente para uma transformação no seu coração, se você não decidir realmente dizer para ele: fica comigo, fica conosco. Porque naquele dia, depois de ter uma aula, nós não sabemos quanto tempo Jesus caminhou com eles ali naqueles 11 quilômetros, não sei se 10 quilômetros, se 5, não sei, mas caminhou o suficiente para explanar todo o projeto de Deus até aquele dia, aquela Páscoa, naquele ano, aquele fatídico ano, quando a nossa sorte foi mudada. Depois que eles estavam conscientes de tudo aquilo, eles ainda não conseguiram reconhecer Jesus. Mas a palavra, como eu havia dito, disse que Jesus, ao chegar ali, naquela aldeia de Emaús, Jesus fez como quem ia para mais longe. E os discípulos então disseram para ele: fica conosco, fica conosco. A noite já estava começando, e eles queriam a presença daquele que estava explanando aquela fala. Queridos, a palavra do Senhor diz que Jesus ficou, ele entrou naquela casa, e depois de sentar à mesa, quando eles iam ali fazer a ceia, ou seja, a sua última refeição, a palavra diz que Jesus tomou o pão, ele deu graças e repartiu com eles. E é impressionante que a palavra diz que depois que ele partiu o pão e repartiu com eles, os olhos deles foram abertos. A comunhão é que vai fazer com que os seus olhos sejam abertos. A comunhão com Deus. Você pode conhecer a Bíblia, você pode ler e passar a sua vida toda ouvindo pregações, ouvindo sermões. Você pode ter a sua vida compungida, o seu coração ardendo, como os próprios discípulos falaram. Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco. Mas Deus tem algo extraordinário do seu propósito. Ele gosta de se manifestar, ele prefere se manifestar na comunhão, no partir do pão, na intimidade. Ele se manifesta e os nossos olhos são abertos exatamente no momento em que nós dizemos para ele: fica conosco, não passes de mim, não vá, não fica. Nós queremos o Senhor na nossa casa. E é esse o meu convite para você nessa noite. Não há nenhuma função da Páscoa nas nossas vidas se você não disser para ele hoje: fica comigo, Senhor. Não adianta. Assim como ele disse, como ele já falou, é necessário que nós
assumamos essa condição, esse presente, essa dádiva que Ele conquistou para nós lá na cruz, para que tenhamos o direito e o poder de sermos feitos filhos de Deus. É preciso que tomemos uma atitude, é preciso que ansiemos pela presença dEle, que busquemos pela presença dEle, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, não, mas pelo o que Ele é. E eu gostaria de convidar você a não permitir que esse domingo de Páscoa termine sem que você diga para Ele: fica comigo, meu Senhor, fica comigo. A sombra da noite se aproxima, os perigos estão me rondando. Talvez você já conheça tanto a palavra, talvez você já ardeu o seu coração, como eu já falei, mas você nunca teve uma experiência de sentar-se à mesa com Ele. Você nunca teve a experiência de ter esse compartilhar da presença dEle junto com você. E é para isso que eu chamo você nessa noite. Quando nós participamos do pão e participamos do cálice, nós estamos exatamente exemplificando, nós estamos exatamente trazendo essa figura para o campo visível dessa graça de termos essa comunhão com aquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E eu gostaria muito que você pudesse se lembrar desse domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021, e que ele ficasse marcado na sua vida como o dia em que você o convidou para entrar na sua casa. O dia em que você não se satisfez em conhecer tudo da Bíblia, em conhecer toda a história, em ter explanado realmente, ter tido explanado para você tudo aquilo que você precisava para entender todos os propósitos de Deus, mas o dia que você decidiu mudar a sua vida e dizer: fica comigo, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha casa. Essa é a função da Páscoa, foi para isso que Ele morreu. Ele não morreu para nós ficarmos comemorando um dia e outro, não. Ele morreu para nós para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Ele morreu para que a sua eternidade pudesse ser mudada, para que você pudesse ter realmente uma esperança. Não adianta você procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, e que nessa noite Ele possa viver também na sua vida, Ele possa viver também no seu coração. Que seja hoje o dia no qual você se lembrará, e que você não mais andará no mesmo rumo que você estava andando antes. Assim como os discípulos daquele dia, que ao terem revelado, ao terem os seus olhos abertos pela comunhão, pelo partir do pão, pela intimidade ali com Jesus, por terem convidado Jesus para ficar com eles naquele dia, insistindo com Ele para que Ele pudesse ficar. Que seja assim na sua vida, e que você possa se lembrar por todos os demais dias que o Senhor te concedeu, que você possa se lembrar que nesse dia, um dia de Páscoa, você entregou sua vida a Ele, você realmente reconciliou com Ele, você decidiu viver os planos dEle, o propósito dEle. A palavra do Senhor diz que naquele dia, os discípulos que haviam caminhado 11 quilômetros para longe daquilo que era o propósito do Senhor, agora voltaram maravilhados, porque como Ele havia dito, Ele havia cumprido, e Ele cumpre a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Então que Jesus possa fazer a diferença na sua vida hoje. Não permita que essa Páscoa termine como muitas outras podem ter terminado. Não adianta Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário, te dado direito à salvação, se você não exercer esse direito. Esse direito precisa ser exercido, aceitado, precisa ser realmente alvo da sua decisão. Ainda essa semana, compartilhando com os irmãos aqui, fazendo a escola bíblica, nós estávamos falando a respeito de como que a graça se opera nas nossas vidas.
e entramos num tema lá em que falamos, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que me lembro agora aqui também. Quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, pagando o preço, Isaías diz, lá em Isaías 53, diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele mesmo falou que faria isso através da vida de Isaías. Capítulo 53, versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor o tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isso tudo era o que havia sido predito, e como Ele disse, Ele cumpriu. Tudo isso está à sua disposição, está à nossa disposição, porque Ele conquistou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então ninguém vai mais para o inferno por causa dos seus pecados. Falamos sobre isso. As pessoas, elas vão para o inferno por elas decidirem não tomar posse da vida que foi conquistada para elas lá na cruz do Calvário, por elas decidirem não se arrepender, não voltar atrás e não aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz. E eu falava sobre essa questão das leis, do direito. Uma pessoa, quando tem o seu direito suprimido, o seu direito negado, ela tem a lei ao seu favor, e é direito dela ser ressarcido, caso seja um prejuízo financeiro. Mas só o fato de a lei dizer que aquele que causa prejuízo ao outro está obrigado a reparar, não faz com que a pessoa seja reparada automaticamente. Ela precisa exercer o direito que ela tem, levando a sua causa diante do judiciário. E assim é a nossa salvação. Você tem o direito de ser salvo. Foi conquistado lá na cruz. Ele foi moído em seu lugar, Ele foi moído em nosso lugar, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Sim, mas esse é um direito potestativo. Esse é um direito que é seu, mas que você precisa exercê-lo, você precisa tomar posse dele. E como é que nós tomamos posse? Nós tomamos posse realmente dizendo para o Senhor: fica conosco, fica comigo, eu preciso que Tu sejas o Senhor da minha vida. É assim que nós podemos tomar posse desse direito, é permitindo que Ele seja Senhor das nossas vidas, que Ele possa realmente conduzir as nossas vidas em todos os seus caminhos, para nos conduzir aos céus. É impossível nós chegarmos aos céus sem Cristo Jesus, mas esse direito foi conquistado para você, e somente Ele, como Senhor das nossas vidas, é poderoso para nos conduzir até o Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E é isso que eu convido você nessa noite, a se posicionar, a tomar uma decisão, a
dizer realmente diante de Deus nessa noite, dizer: Senhor, eu aceito o sacrifício que foi feito em meu lugar, eu aceito a oferta que foi dada por Ti, que foi oferecida por Ti como o Cordeiro vivo, o Cordeiro santo, imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu aceito o sangue dele sobre a minha vida. Que você possa fazer isso nessa noite. Eu queria convidar você, talvez você esteja me ouvindo nessa hora, eu queria convidar você para que você pudesse marcar essa Páscoa na sua vida, para que a vida dele fosse marcada na sua vida, para que você não permitisse que nessa noite, depois de você ouvir a palavra, ele continuasse caminhando na direção em que ele vai, sem parar na sua casa nessa noite, no seu coração. Diga para ele, diga: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não quero simplesmente conhecer a palavra. Eu não quero simplesmente ser alguém que sabe citar os textos bíblicos, ou que conhece a história, ou que celebra a Páscoa como uma festa. Eu preciso do Senhor partir do pão comigo. É no partir do pão que ele é revelado. É no partir do pão. Veja aí o que diz em Lucas. Veja só, Lucas, a partir do versículo 33, dá continuidade. Vamos ler a partir do 30, que dá continuidade do que eu estava falando para os irmãos, para nós encerrarmos. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Versículo 32. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Talvez o seu coração esteja queimando nessa noite. Talvez você saiba que você precisa tomar uma decisão. Você sabe que o caminho que você está não é o caminho da cruz, não é o caminho que ele tem para você. Mas você, apesar de ouvir, você não tem deixado, você não tem permitido que a comunhão com ele realmente faça a diferença. Mas veja o que aqueles discípulos fizeram. Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro, a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Agora veja isso: e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É no partilhar do pão, é no repartir do pão, é na comunhão que realmente você vai conhecer aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor soberano de todo o universo. Feche seus olhos. Não sei se nessa noite os seus olhos podem estar tal qual estavam os olhos dos discípulos no caminho de Emaús. A palavra diz que os olhos deles estavam impedidos de conhecê-lo. Porque apesar de terem ouvido, apesar de terem conhecido a palavra, eles precisavam fazer aquele convite: fica conosco. Eles precisavam conhecer o Jesus que se manifesta na comunhão, no partir do pão. Que essa seja uma noite em que esse pão vivo que desceu dos céus seja repartido na sua casa. Que você não pense que a ceia, que o partir do pão é algo comum, é uma coisa qualquer, é uma simbologia qualquer. Não é. Ela representa exatamente aquilo que foi feito por nós lá na cruz do Calvário. Representa o sangue que fora imolado desde o Cordeiro lá no Jardim do Éden, quando teve que morrer para poder cobrir a nudez do homem. O Cordeiro que foi imolado lá quando Deus impediu que
Isaque fosse morto por Abraão sobre o monte Moriá, e o cordeiro foi imolado no lugar dele. O cordeiro que estava lá, que precisou ser imolado no estabelecimento da Páscoa, quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, e o sangue precisava ser passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não tivesse poder sobre eles. O sangue, o cordeiro, simbolizado lá na janela de Raabe, simbolizando para os espias que ela havia decidido a mudar de nação, a mudar de Deus, a mudar de Senhor, passando a habitar junto com o povo do Senhor e entrando na genealogia de Jesus. Hoje é o seu dia. O dia desse sangue ser esparzido, ser passado sobre a sua vida, para que essa aliança tenha valor na sua vida, na sua casa, entre os seus. Sabe, queridos, é uma ordenança de Cristo que nós participássemos da ceia, nos lembrando do que Ele fez. É uma ordenança. Por isso, nesse tempo, quando nós não pudemos estar todos aqui juntos, eu pedi para que vocês participassem nas suas casas. Eu espero que você não tenha desdenhado dessa oportunidade que você teve de estar participando conosco. Ah, não tem problema, não vamos fazer não. É porque talvez você não saiba que é na comunhão que o Senhor se revela, que é na obediência que Ele manifesta a glória, a vontade, o poder dEle se manifesta. E se você nessa noite está aí na sua casa, e você quer dizer: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, mas isso não me é suficiente, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero o Senhor na minha vida. Fala para Ele, nessa noite, insista com Ele como os discípulos insistiram, dizendo: fique conosco, fica conosco. Hoje você traz isso para a sua vida, diga para Ele, fica comigo, Senhor. Diga para Ele: o meu coração está doendo, eu estou decepcionado, eu estou perdido, estou voltando atrás, estou por um caminho que o Senhor nunca quis que eu voltasse. Mas eu convido o Senhor nessa noite: fica comigo, muda a minha história, Senhor. Diga para Ele, que você aceita o sacrifício que foi feito lá na cruz. Diga para Ele que você recebe o Cordeiro que ressuscitou na Páscoa, e que ressuscitou como um leão, para ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o poderoso de Jacó. Diga para Ele nessa noite, porque como Ele falou, Ele cumprirá. E Ele disse que Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Faça uso desse direito seu, potestativo, esse direito que está à sua disposição, que é seu, mas que você precisa realmente tomar uma posição para usufruir. Eu quero orar com você que está tomando essa decisão nessa noite, você que já tomou, diga para o Senhor nessa noite, diga: Senhor, eu quero aqui cear contigo mais uma vez, porque eu quero essa revelação constante do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, manifestar da Tua presença, da Tua palavra. É impossível, queridos, você crescer na santificação, você crescer na presença de Deus, você crescer espiritualmente, se você não estiver disposto a ter comunhão com Ele, se você não estiver disposto a obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Se você achar que as ordenanças de Cristo, como é o caso da ceia, é algo de só menos importância, é impossível você crescer para a plenitude que o Senhor tem para você. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um daqueles, Senhor, que ouviram a Tua palavra nessa noite. Aqueles cujos corações, Deus, arderam nessa noite ou têm ardido pela Tua palavra. Aqueles que têm se decepcionado, Senhor, voltado atrás. Aqueles que estão perdidos no caminho ou estão caminhando para longe da Jerusalém celestial, mas que hoje estão clamando a Ti para que entre em seus corações, para que fiquem nas suas casas, que são os seus próprios corpos, meu Deus. Revela-te a eles nessa noite. Revela-te a eles, Senhor, no partir do pão dessa noite. Que eles possam Te conhecer, que a trajetória deles seja mudada, seja plenamente alterada. Que eles possam decidir, Senhor, caminhar tendo a Ti como não apenas o seu Salvador, mas como Mestre, Senhor, como seu Raboni, como aquele que é o Quírios, o Senhor da vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eles possam nessa noite, cada um ter uma experiência contigo, que eles possam ver, Senhor, com seus olhos espirituais, o Teu sangue sendo passado sobre a vida deles, limpando-os e purificando-os, que eles possam receber nessa noite aquilo que fora predito pelo profeta Isaías, e que assim como o anjo falou para as mulheres, que ele ressuscitou como ele havia dito, que assim também como ele disse, que se crêssemos, veríamos a Tua glória, que se faça assim na vida de cada um nessa noite, Pai. Que vejamos a Tua glória, que caminhemos contigo, e que a Páscoa não seja apenas mais um dia para nós, Senhor, mas seja uma vida na Tua presença, para a glória e para o louvor do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos. Glória a Deus. Aquela foi a Páscoa das Páscoas, onde se cumpriu aquilo que também havia sido dito por Deus através do profeta João Batista, quando olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele pode limpar um tão vil pecador como você e eu. E é por isso que estamos aqui, porque fomos alvo do favor e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês, assim como Jesus o fez naquele dia, naquela Páscoa com aqueles discípulos. Partiu o pão, deu graças e repartiu com eles, assim como Jesus havia feito 3 dias antes com os seus apóstolos, partindo o pão, dando graças e repartindo com eles. E Ele disse que nós deveríamos fazer isso até que Ele voltasse. Nós queremos mais uma vez cumprirmos essa ordenança aqui neste lugar. Vamos estar repartindo com os irmãos que estão no apoio aqui no Ministério de Louvor, na mídia. Vamos estar repartindo o nosso pão e o nosso cálice. E você que está aí com a sua família, você que está aí na sua casa, faça o mesmo. Pegue agora o seu cálice, pegue o que você conseguiu arrumar aí, e vamos participarmos juntos. Enquanto o ministério vai estar cantando essa canção, eu vou estar repartindo aqui os elementos, porque a palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios no capítulo 11, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, diz o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. É essa a ordenança do Senhor Jesus. E enquanto essa canção está sendo ministrada, quero compartilhar desse momento tão especial. E você compartilha aí na sua casa, você distribui com os seus familiares, com todos aqueles que têm essa consciência de que tem essa comunhão com Ele, de que já sabem discernir o corpo de Cristo, que já pertencem a Cristo. Porque a Páscoa não tem valor algum, a ceia não tem valor algum para quem não tem a aliança de Cristo no seu coração, para quem não decidiu já morrer para o pecado e viver para Deus. Pelo contrário, tem um peso de condenação, porque essa pessoa sabe, mas não coloca em prática. Por isso, se você realmente já sabe discernir o corpo de Cristo, ou seja, você faz parte desse corpo, faça isso e celebremos, pois, essa Páscoa, essa ceia na presença do Senhor, em nome de Jesus. E rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo, nos proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. A palavra do Senhor diz que naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu graças e ele distribuiu aos seus discípulos. Senhor, nós te damos graça nessa noite, pelo pão vivo que desceu do céu, pelo privilégio que nós temos de poder, nessa noite, nos lembrarmos mais uma vez, nesse dia tão especial, onde o mundo cristão celebra, Senhor, a tua ressurreição, nós podermos juntos aqui celebrar, e cada um nas suas casas, Deus, celebrarem a tua ressurreição, lembrando-nos de que o Senhor pagou o preço pelas nossas vidas. E aqui, Senhor, este pão, representando o teu corpo que foi partido, que foi dilacerado por nós. E aí nas casas, Senhor, o elemento que está representando esse corpo, nós queremos te dizer muito obrigado. Nós sabemos que eles não deixarão de ser o que são, mas eles representam
o teu corpo que foi partido em nosso lugar. Por isso, Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por esse tão grande presente que o Senhor nos deu, a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado. Participemos, pois, todos do pão, nos lembrando que ele representa o corpo de Cristo que foi moído em nosso lugar, em nome de Jesus. Diz que por semelhante modo, depois de cear, ele tomou o cálice. Ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E é isso que nós fazemos nessa noite. E isso serve de testemunho para você que está aí acompanhando, para cada um de nós, de que nós não temos desculpa. Nós sabemos que somente através de Cristo Jesus é que podemos ter vida e vida com abundância. O suco de uva não deixa de ser suco de uva, mas ele representa o sangue do Cordeiro de Deus, o único vencedor e que é capaz de lidar com a lepra do pecado na vida do homem. E é por isso que assim representa o sangue de Cristo, que lá na cruz do Calvário foi vertido para que você e eu pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, nos lembrando do sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz do Calvário, participemos todos do cálice em nome de Jesus. Abra os seus lábios, dê uma palavra de louvor e de adoração a Ele. Não fique de lábios fechados. Abra os seus lábios e o louve, o adore. Adore-o pelo que Ele é, não simplesmente pelo que faz, mas pelo que Ele é. Declare o quanto você o ama. Declare o quanto você celebra diante do Pai pelo sacrifício que foi feito em seu lugar. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso Cordeiro. Senhor, muito obrigado. Como somos gratos a Ti. É nessa força do nosso ajudador que nós seguimos, Pai. Pagaremos. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Queremos andar assim, Pai. Aleluia. Lembre-se que é na comunhão, é no partir do pão que você realmente reconhece, percebe e recebe a plenitude da manifestação, do conhecimento, da graça e da intimidade com Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que a semana seja a sua melhor semana, a melhor semana da sua vida, que você possa viver, que você possa testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, que você possa testemunhar para outras pessoas aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração nesse dia,
e que essa Páscoa nunca mais seja esquecida por você, e que muitas outras você possa celebrar na presença de Deus, com a segurança de que, como Ele falou, Ele cumpriu. Amém? Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder, como igreja, nos reunirmos, Senhor, ainda que separadamente, mas nos reunimos em espírito, em culto, em louvor ao Senhor, espiritualmente formando, Deus, esse perímetro de unidade, de celebração, de louvor, de adoração, e declaramos, Pai, que a nossa vida pertence a Ti. Toma-nos nas Tuas mãos, conduz a vida de cada um dos Teus filhos durante essa semana, leva o Senhor em paz para os seus lares, e que cada momento, a cada momento, eles possam testemunhar de que o Senhor vive, que não procuramos entre os mortos, porque o Senhor está vivo, e assim como o Senhor prometeu, o Senhor fez, morreu, ressuscitou, e nos fez mais do que vencedores sobre todas as coisas, e nós somos gratos a Ti, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus estudos, o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus em Cristo os abençoe e lhes dê uma semana cheia de graça, onde o sangue do Cordeiro faça a diferença através da sua vida, como tem feito na sua vida, em nome de Jesus.